O encontro de Tronjolly com o Sr. de Saint-André teve lugar no pátio da taverna do Ock em Estrasburgo, quando ambos iam tomar a diligência para Paris. Foi assinalado pelas cortesias de que foi o iniciador Saint-André. Tal foi a graça, os ademanes do Beal Monde o encanto com que ele recuou deferente, indicando ao outro que tomasse a procedência do veículo que a alma bourgeoise de Tronjolly estimulou-se imitar a polidez fora do comum. Não que Tronjolly fosse um rústico. Era um rapaz bonachão, amável, de corpo um tanto desajeitado, porém, de fisionomia brusca, simpática, bem-humorada. Se era um pouco atado de maneiras nas cortesias, que são naturais como os que se respira ao mundo elegante, é que o mundo elegante não era o que ele frequentava. E era filho de um negociante muito próspero de Estrasburgo, criado na atmosfera bourgeoise com a pouca atenção que se dá a tudo que não diz respeito ao balcão. Para Tronjolly pai a casa de negócio era o que tinha importância, ganhar dinheiro era a vida. Ele não sabia de mais nada, nem de outro gênero de vida e, se soubesse, não há dúvida que o desprezaria. Nessas convicções inabaláveis ele havia educado o seu filho mais velho. E se o seu primogênito era agora despachado a Paris para casar-se com uma dame que ele nunca havia visto, não se deve crer que coisa parecida com romance estivesse em questão. Todo o negócio havia sido tratado, discutidas as cláusulas, por meio de correspondência, tal como qualquer outra transação do borrador, e o nosso um tanto pesadão amigo ia a Paris casar-se com uma herdeira. O estalajadeiro afastou-se dos animais, o cocheiro estalou o chicote, com gritos de Gare. Gare, a diligência arrancou fora do pátio e seguiu pela estrada. Tronjolly tomou a liberdade de admirar o gracioso companheiro de viagem que ocupava o assento de fora do seu banco. Observou-o cuidadosamente, da cabeça aos pés, e mentalmente, pela força do hábito, avaliou o seu valor exterior. Havia o chapéu com passamanaria, a roquelaure 3 verde garrafa guarnecida de peliça na qual o nosso gentleman embrulhava o corpo esbelto e alto contra o ar picante do claro dia de outono, as compridas botas de fino couro preto, a fora cintilante nos níveos fofos ao pescoço, a renda cara que cobria as suas mãos enluvadas, o espadim com punho de madreperola e prata. Estava Tronjolly profundamente impressionado com o total dos seus cálculos, que mesmo não incluíam, quando ele se lembrou, o luzente valete que ia sentado na traseira, encarregado da abundante bagagem. Faziam estranho o contraste estes dois, Tronjolly, criado no sentido de ganhar dinheiro, e Saint-André no sentido de gastá-lo, Tronjolly, para quem a vida era séria e tétrica, e Saint-André, para quem ela era um brinco, uma aventura para ser gozada. Com muitos pontos semelhantes na idade e na altura, também bastante no formato do semblante, eram, entretanto, no todo, como um galgo comparado a um mastim. Saint-André tinha o cabelo cuidadosamente amarrado em catogan 4, com comprido laço de fita preta. Tronjolly trazia-o amarrado na forma antiquada de bolsa. Virando a cabeça, os olhos atraídos pelos insistentes olhares do outro. Viaja para longe, monsieur? Indagou Saint-André, com voz agradável, fluente. Por um momento Tronjolly ficou todo confuso, corou e gaguejou. Quando recuperou a calma, replicou que estava em caminho para Paris. O rosto de Saint-André alegrou-se, dando lisonjeiramente a entender que estava satisfeito. Neste caso, monsieur, seremos companheiros de viagem todo o caminho, disse ele. Tronjolly ouviu essa declaração em silêncio, que durou alguns instantes, até lhe ocorrer que era de praxe mostrar-se encantado, o que fez. Conhece Paris, monsieur? Se conheço. As sobrancelhas delicadas de Saint-André dobraram-se. Depois riu. Fui estudante da Sorbonne 3 anos, e o que um estudante da Sorbonne não conhece de Paris, mon ami? Ele levantou os ombros e riu de novo, deixando a frase por concluir. Deste modo, começou o conhecimento que ia progredir consideravelmente durante os 6 enfadonhos dias dessa viagem. Tronjolly, achando-se a primeira vez fora do seu meio, estava um pouco aturdido, muito isolado e mal a seu gosto. Logo teve consciência de lhe faltar o traquejo para lidar com todos, estalajadeiros, camareiros, postilhões, moços de estrebaria e os mais, cuja obrigação era servir os viajantes. Morria de medo de ser roubado e quase tanto medo tinha de ser ridículo. Então,
Também, em resposta às suas ansiosas perguntas, Saint-André contou-lhe coisas de Paris, que muito contribuíram para aumentar a sua natural timidez, e enchê-lo de terror só a ideia de se ver só. Naquele antro de malvadez e astúcia. Começou mesmo a recear do Sr. Caupri, o pai da herdeira com quem ia casar. Sem dúvida, o Caupri e a família o acolheriam bem. Entretanto, não era a mesma coisa se ele os conhecesse ou eles o conhecessem, e uma quantidade desconhecida e relativa a Paris começou a tomar proporções formidáveis e aterradoras para Tronjolly. Ora, não era da natureza de um Tronjolly carregar tal peso quando a confissão, a tão amável e mundano companheiro, em parte o poderia aliviar. Daí seguiram-se as confidências, a princípio balbuciadas e hesitantes, depois, sendo animadas, completas e francas. Tronjolly entreteve Saint-André, relatando as suas circunstâncias com referência à família Caupri, o casamento que havia sido combinado entre ele e Mlire Caupri, e o dote muito avultado da noiva. Monsieur, disse Saint-André, se a beleza da jovem corresponde aos seus outros dotes, o senhor é um rapaz de muita sorte. Quanto a isso, falou Tronjolly, armando e levantando os ombros, eu arrisco. Sei de boa fonte que ela é saudável e que não deixa de ter graça. Mas quando tudo mais é tão extremamente satisfatório, não se deve ser muito exigente sobre os detalhes. Como já lhe disse, eu arrisco. E pode arriscar satisfeito, disse rindo o mundano. Todo o casamento é uma loteria, como já disse alguém, e o senhor é feliz por lhe ser garantido o essencial. O senhor acaso é casado? Eu? Respondeu rindo Saint-André. Mon ami, sou filho mais moço com um patrimônio minguado demais para bastar aos meus hábitos de gastar anormalmente desenvolvidos. E, demais, sou difícil de contentar, o que é uma maldição, uma loucura num pobre. A minha família propôs casar-me com uma mulher com cara de carranca, muitíssimo rica, na verdade, com título de nobreza e terras e rendas. Mas, que quer? Eu recusei pela razão de que, não tendo fortuna para construir uma catedral, que poderia fazer com uma carranca? O meu pai não acha graça nos ditos humorísticos e a minha resposta zangou-o. A gente assim. Agora, está mais ou menos em desfavor, e vou para Paris procurar esquecer. Ele não é dos homens mais encantadores no melhor dos casos, mas, quando está zangado, é detestável. Confidência provocando confidência, Tronjolly contou a Saint-André tudo sobre o seu pai e a sua família em geral e, assim, a intimidade se foi formando entre eles. Paris foi alcançada ao cair da tarde, no 6º dia da viagem. A diligência estacionara na Mão de Ouro, esquina da rua de La Verrière, e, se Tronjolly ficou bastante confuso com o vai e vem nesse notável hotel, profunda foi a sua impressão, quase amedrontado. Ficou, ao ouvir Belry, o valete do senhor de Saint-André, dando ordens para as suas acomodações ao camareiro, num tom tão arrogante que se notou grande azáfama no Mão de Ouro, como se um príncipe de sangue houvesse apeado ali. Uma série de esplêndidos apartamentos foi posta à sua disposição e logo serviram-lhes o jantar numa sala azul e ouro no sobrado, de tal magnificência como Tronjolly nunca havia visto. Eles foram servidos pelo mais imponente dos garçons, sob a direção do experiente Berce. A ceia foi para Tronjolly um segmento de sensações incríveis, uma série de descobertas no que se pôde fazer com peixe e carne comuns, e, regados com um Armagnac 5 bem maduro, macio, aveludado que perfumou todo o seu paladar e deixou Tronjolly persuadido que até aquele momento ele nunca havia provado vinho. Sendo de Estrasburgo, era bem seu conhecido preparado de foie gras 6, porém, foi preciso Paris e o chefe da Mão de Ouro para ele saber a que usos inimagináveis isso podia ser aplicado. Serviu-se um prato de codornizes recheadas com a tal massa apetitosa. Tronjolly, glutão por natureza, comeu 6 das aves recheadas, adoecendo em consequência no magnífico leito de dossel. Ele pôs-se a berrar e tocar a campainha para que o acudissem. Pouco depois, o senhor de Saint-André foi acordado por um médico de rosto sério, que o informou estar o senhor Tronjolly gravemente doente e perguntou-lhe se era parente dele. Absolutamente, não, monsieur, disse Saint-André, é amigo dele, ao menos pode considerar-me tal. Fomos companheiros de viagem desde Estrasburgo. Ele não tem parentes em Paris?
Foi a seguinte pergunta. Pelo que ele me disse, não tem nenhum. O médico mostrou-se desapontado. O seu amigo está muito mal. Tem uma forma de inflamação gástrica que não perdoa. Se os parentes estivessem à mão, eu os mandava chamar. Saint André sentou-se na cama. O senhor quer dizer que a vida dele corre risco? Exclamou ele, horrorizado. O médico sacudiu os ombros. Farei o que puder, disse ele, mas duvido que ele esteja vivo de manhã. Os fatos provaram que o seu receio era justificado. Tronjolly passou a noite em delírio. Pela madrugada, num rápido momento lúcido, Saint André, de roupão ao seu lado, compreendeu a situação. Estou muito doente, não? Certamente, está bem doente, meu amigo. Tronjolly pensou um instante. Estão me esperando amanhã o Sr. Coupry e Mademoiselle, disse ele. Se eu não puder ir, o senhor manda-lhe um recado. Eu mesmo irei informá-los, prometeu Saint André. O desgraçado rapaz morreu algumas horas depois e Saint André, profundamente perturbado pelo acontecimento, passou grande parte da manhã providenciando os funerais. Havendo disposto tudo, lembrou-se que a família Coupry estava à espera do noivo e resolveu ir imediatamente dar conta do triste recado. Mandou vir um carro e tomou o vestido como estava, com o terno de viagem e a requelaure verde garrafa. O carro seguiu ruidoso por Ponte Altente, e um labirinto de ruas estreitas, até entrar na espaçosa Rua do Foin. Rodou ao lado de um muro alto de jardim e parou, afinal, diante de uma casa imponente, à qual pertencia o jardim. Saint André apiou e bateu à porta da casa com o cabo de ouro da sua bengala. Abriu-se quase instantaneamente uma camareira, de sorriso simpático e olhos quase devoradores, enfrentou expectante o nosso fino fidalgo. Mora aqui o Sr. Coupry, não? Perguntou Saint André. Oh oui, monsieur. A camareira quase não respirava. Posso falar com ele? Estou chegando a Estrasburgo e... Porém, não pôde concluir. Com uma gargalhada, a moça foi embora, correndo para o interior da casa, gritando, Monsieur! Monsieur Coupry! É ele! Ele chegou! Está aqui! PST! PST! Escute! Gritou Saint André para ela, muito aflito. Porém, na excitação ela nem ouvia, nem atendia. E, então, uma porta escancarou-se e um homenzinho gordo rolou fora. Tinha a face rosada, cheia de bom humor, olhinhos vivos. Ele respirava bonomia por todos os poros. Antes que Saint André pudesse pronunciar um protesto, o homenzinho avançou para ele como uma avalanche, beijou-o em ambas as faces e arrastou-o à força para dentro, abafando-o com a sua volubilidade. Mas entre, por favor. Eu estava apostando que era o senhor quando o carro parou. Vê, era justamente a hora, e eu sabia que o filho de meu velho amigo Tronjolly não podia deixar de ser pontual como o pai. Seja bem-vindo à minha casa, filho. As senhoras estão esperando para dar-lhe as boas-vindas, também. Geneviève está morrendo de impaciência por vê-lo. Fez boa viagem? É enfadonha a caminhada de Estrasburgo até aqui, nas suas circunstâncias, ainda mais comprida lhe deve ter parecido. Impaciência da mocidade. O homenzinho ria com gosto. Um momento, monsieur! Exclamou Saint André desvencilhando-se do braço do outro. Eu ainda não, tem razão. A carruagem. Disse o Sr. Coupry. Ora, Mariette cuidará. Vai pagar, Mariette, falou ele à risonha camareira. E dê-lhe um pourboire e 7 de 6 soldos. Mãos abertas é a ordem num dia como o de hoje, hein? Não nos casamos todos os dias, não é, Georgia? Monsieur, falou Saint André gravemente, o que tenho para dizer é coisa importante, certamente o é, interrompeu Coupry. As senhoras estão esperando, o que não é galante de nossa parte. Ele escancarou a porta do pequeno salão à direita e apresentou o elegante e gracioso Mr. de Saint André aos olhos de uma dúzia de pessoas reunidas em expectativa. Houve um momento de pausa em que Saint André compreendeu ser homenagem à sua pessoa e ao seu terno fino. E o seu aspecto de grande distinção produziu na família a reação já esperada.
Então uma senhora de idade, ainda atraente, que Coupry apresentou como tia Jane, navegou para ele, lançou os braços em volta do pescoço de Saint-André, e deu-lhe 2 beijos estalados. Depois disso, aceitou Saint-André o papel que o destino forçava sobre ele. Era característico dele entregar-se levianamente à aventura sem cogitar em mais nada senão divertir-se no momento presente. Deixou-se docemente beijar e beijar por todas as Bourgeoises, e uma ou duas delas tornaram a aprovação mesmo um prazer que valia a pena, pensava ele. Todas o chamavam de Jorge, nome que ele achava detestável, e todos lhe deram as boas-vindas, menos um rapaz com uniforme de oficial dos guardas suíços que tomava ares importantes por causa do seu posto militar num regimento conhecidíssimo como plebeu, e que se pôs assintosamente longe de Saint-André. A família comentou com franqueza Bourgeoise sobre a fina roupa de Saint-André, a sua altura, maneiras, contaram o que haviam pensado que ele fosse e declaram estar agradavelmente surpresas com o que viam. A menção de um retrato, Saint-André perturbou-se e a perturbação cresceu com as seguintes palavras de Coupry: "Sabe", disse Coupry, "que acho o senhor singularmente diferente do retrato. Esperava ver um rapaz mais corpulento e mais corado." "Eu era mais corpulento e mais corado", disse Saint-André, "mas é que adoeci." "Esteve doente?" Foi um coro de vozes aflitas. Todos o cercaram. "Sim, mas agora estou restabelecido, embora naturalmente a fadiga da viagem, e a impaciência consumindo-me." Sonoras gargalhadas acolheram a galanteria das suas palavras. Ouviu-se então a voz de tia Jane. "Então, Geneviève, vem cá. Vem cumprimentar o teu noivo." "Ouviste o que ele disse?" De um canto da sala, para onde ela havia fugido como bichinho assustado, tia Jean puxou a noiva. Recém-chegada do convento, toda pureza e inocência, branca e linda como um botão de rosa, ela apareceu diante do gentilhomem, os longos cílios velando medo nos seus olhos azuis. Saint-André ficou um momento mudo de surpresa, depois, recobrando logo a presença de espírito, cumprimentou-a muito graciosamente. Geneviève replicou com uma mesura, depois se aproximou da tia para proteção e esconderijo. A conversa estabeleceu-se por todos os lados, e o jovem oficial suíço, que havia observado o encontro da noiva com maus olhos, pediu agora a Coupry que o apresentasse ao noivo. Coupry acedeu, dizendo que o suíço era parente, e deixou-os. "Os seus modos, senhor", disse o oficial, "são justos aos que se podem esperar de um lojista de Estrasburgo." Saint-André foi tomado de surpresa. Mas logo recuperou, sem demora. "Justamente como os seus, senhor", murmurou ele, sorrindo docemente. "São os de um vaqueiro suíço." Foi a voz do oficial de engasgar com a prontidão do outro. Endireitou-se e bateu os calcanhares juntos. "O meu nome", disse ele, "é Stoffel." "Um nome antipático", falou Saint-André, "mas, sem dúvida, lhe assenta bem." Os olhos de Stoffel apertaram-se. Os seus lábios finos sorriram acremente. "Vejo que nos compreendemos bem", disse ele, abaixando a voz. "E alegro-me ver que o senhor traz uma espada. Comprei-a barato, em segunda mão, numa loja em Estrasburgo", desculpou-se Saint-André, compreendendo que a festa prometia ser mais completa do que ele havia antecipado. "Sabe servir-se dela?" resmungou o suíço. "O senhor poderia ensinar-me como", falou Saint-André. Stoffel curvou-se mais perto e disse rapidamente: "No jardim, então, hoje de tarde, às 5 horas." Ele queria retirar-se, mas Saint-André apanhou-o pela manga da farda vermelha. "Um momento, mon lieutenant 8, ele pediu. Seria uma incivilidade perguntar-lhe qual é o motivo de sua briga comigo?" O comedor de fogo debicou: "O senhor chega fora de propósito", simplesmente disse ele. Foi apressado demais de sair de Estrasburgo. Então tia Jane aproximou-se trazendo a tímida Geneviève e seguida por Coupry. Um silêncio curioso, pouco educado, pairou na assistência e Stoffel retirou-se. "Deixemos os noivos", conversaram a sós para conhecerem-se melhor, arrulou Coupry, esfregando as mãos. "Deixá-los a sós", repetiu tia Jane, horrorizada. Ela tinha sobre as conveniências ideias mais elevadas que as do irmão.
Bah! Exclamou Coupry, peremptório, dispensando as objeções. Jantamos dentro de um quarto de hora, Jorge. Genevieve vai distraí-lo até então. Vamos, mes amis. Eles retiraram-se. Stoffel saindo em último lugar, a cabeça empoada atirada para trás. Só com o futuro marido, Genevieve sentou-se bruscamente, sem olhar para ele. Saint André não estava muito a gosto e começou a lamentar haver-se metido na aventura. Pairou silêncio embaraçoso, afinal interrompido por Mademoiselle. Fez boa viagem, monsieur? Perguntou ela automaticamente. Viagem, impaciente, Mademoiselle, disse ele. Ela corou e bateu com o pé. Pelo que se via, não lhe faltava espírito sob o ar de simplicidade conventual. O senhor já o disse antes, creio. Um homem verdadeiro tem que se repetir, disse Saint André. Seja indulgente para minha falta de espírito, perdoe diante da minha sinceridade. Sinceridade! Repetiu ela. Ela fuzilou-lhe um olhar de aborrecimento. O senhor? Sincero? É sinceridade insinuar que tinha impaciência por chegar e casar com uma pessoa que nunca viu? Saint André, esta vez, ficou sem saber que dizer a primeira vez na sua vida. Ah! Há uma coisa que se chama intuição, Mademoiselle, explicou ele. Sim, senhor. E naturalmente, no seu caso, quanto ao meu dote, havia mais do que isso, havia certeza. Explica-se a sua impaciência. Eu nem me havia lembrado. Saint André dobrou um joelho ao seu lado e procurou tomar-lhe a mão, enquanto preparava um discurso adequado. Porém, ela arrancou a mão. Não sou ainda sua mulher, lembrou-lhe ela. A transação ainda não se concluiu. A entrega das mercadorias só terá lugar logo à noite. O discurso emudeceu. Mademoiselle, como pôde ser cruel a este ponto, protestou ele. Não sou boa, nem cruel. Não sou nada, disse ela, com o rosto em fogo. Sou apenas um fardo de mercadoria que o seu pai e o meu mercadejaram entre si. Ele levantou-se confuso, esfregando o joelho. Na verdade a aventura não tomava a feição que ele havia imaginado. Acha impossível amarmos-nos um ao outro? Perguntou-lhe ele. E ele confessou depois que, naquele momento, era sincero, pois, a delicada menina, com tanto espírito improviso, perturbava-o de modo mais estranho. De todo impossível! Falou ela, apertando os lábios rubros. Ele suspirou. Impossível que me possa amar, não posso compreender. A voz dele era queixosa. Mas que eu a ame. Ó Mademoiselle, um pouco de compaixão, suplico-lhe. Eu quisera servi-la todos os dias de minha vida com alegria e felicidade sempre crescentes no seu serviço. Esta linguagem emocionou-a. Ela olhou para ele, quase perturbada. Viu-o de pé, a cabeça inclinada em decepção, e observou, pela primeira vez, que era uma cabeça muito bela. Elas, Monsieur 9, chegou tarde para o amor. Disse ela. Tarde. Repetiu ele, e então compreendeu. Stoffel! Exclamou Saint André. As faces de Lia enrubesceram. Stoffel! Concordou ela. Amamo-nos. Conto-lhe isto porque estou lhe querendo bem. O senhor não é rude como eu antecipava. Compreendo, Mademoiselle, respondeu ele com alguma amargura, que não posso entrar na liça contra um mercenário suíço. Previno-lhe, Monsieur, que Stoffel jurou que este casamento não se realizará. Saint André encolerizou-se. Mas, antes de explodir, Coupry entrou chamando-os para jantar. Algum tempo Saint André se conservou desanimado e calado. A sua vaidade ferida, extremamente comprometido e um duelo em perspectiva com o suíço Matassette, que havia jurado matá-lo, tinha de sobra matéria para ruminar, e lembrou-se como Tronjole, que ele figurava, daria conta de si em circunstâncias tão inesperadas, se ele não devia ser invejado antes por estar descansado num caixão. Porém, agora, o vinho, reanimando a sua natureza volúvel, se reafirmou e ele tornou-se a alma do banquete. Quanto mais ele conversava e mais brilhante se tornava a cintilação do seu espírito,
tanto mais taciturno ficava Estófel, que olhava para ele, carrancudo, ao lado oposto da mesa. Genevieve observara e ouvia com admiração cada vez maior. Ele começou a sentir-se satisfeito consigo mesmo. A aventura, afinal, não era tão mal-sucedida. Todavia, era tempo de lhe pôr termo. Notando que a assistência começava a entorpecer com a excessiva abundância do banquete, propôs Saint André tomar fresco no jardim alguns instantes. Coupry ofereceu-se acompanhá-lo, mas Saint André protestou que desejava ficar só, para recolher-se antes da vinda do tabelião e assinatura do contrato. Em meio caminho da Alameda, ele pressentiu que alguém o seguia. Olhando sobre o ombro, deu com a túnica vermelha e, maldizendo seu perseguidor, apressou o passo para uma porta no muro que dava à rua e à Salvação. Chegando junto dela, verificou que estava fechada e sem a chave. Murmurando uma praga entre os dentes, voltou-se e fez frente para Estófel, que se apressava. O senhor esquece um compromisso, ao que parece, disse o suíço, sorrindo terrivelmente. Ao contrário, lembrava-me muito bem, replicou Saint André. É o que Deus devia supor, conhecendo a sua raça medrosa. Saint André divertia-se, mas começava a zangar-se. Pensei que essa era a base de todo o seu valor, disse ele. Como assim? Digo-lhe. O senhor é um homem prático nas armas e recorre à vantagem desse fato para impor a sua vontade a um inofensivo e medroso bourgeois que mal sabe distinguir um ponto de golpe. Estófel, muito direito como um mestre de esgrima, corou e empalideceu alternadamente. Não o forço combater, Messier, disse ele. O senhor pode retirar a palavra. Mas, agora, não quero mais, disse Saint André, desembrulhando a sua espada pequena. O senhor deliberadamente me deteve e sofrerá as consequências. Quando eu for embora, levo de si a única coisa honrosa na sua pessoa. Às suas ordens, Messier. Cheio de raiva, o suíço atirou para um lado a cabeleira e a túnica vermelha, e brandiu a espada com urro, em guarda. E atirou-se sobre o suposto negociante de Estrasburgo. Topou com uma guarda que era como uma parede de ferro e por alguns momentos nada se ouviu senão o tinir das suas lâminas. Saint André conhecia a força do gênero de Estófel e não esperava grande coisa dele. Achou ainda menos do que esperava. Deu uma gargalhada. Ora, senhor, escarneceu ele. É isto o melhor que sabe dizer? E contra o medroso de um bourgeois. Acabemos com isto. Houve um golpe a fundo, um súbito arrancamento, e o oficial suíço, branco como um defunto, era desarmado. Sorrindo calmamente, Saint André cumprimentou-o outra vez. Mon lieutenant, disse ele, verifique primeiro essa questão de raça de medroso, ou se pode usar luto por si nos cantões. Ele apanhou a arma no chão, embainhou o seu espadinho, cumprimentando de novo, foi andando. Restitua-me a minha espada! Exclamou de repente Estófel, engasgado. Saint André parou e voltou-se. Estava muito sério. Se o fizer, Messier, recomeçaremos, e, se recomeçaremos, o fim pode ser muito diferente. O suíço apertou as mãos e, fraquejando, abaixou-se para apanhar a túnica e a cabeleira. Era desconcertante, sendo um mata-sete, topar com um bourgeois que sabia pregar peças deste gênero. Saint André seguiu para casa. Em meio caminho encontrou com Genevieve. Ela estava muito pálida e corria apressada. A vista dele, ainda empalideceu mais e estacou. Onde está Messier Estófel? Trata neste momento de engolir a sua mortificação, disse o gentil Saint André. A não ser isso, não sofreu outro prejuízo. Trago-lhe a sua espada. Pode ser que a senhora lhe a queira restituir como presente de casamento, embora, se realmente lhe tem muito amor, deva pensar bem antes de o fazer, porque lhe asseguro que a arma é maior perigo para ele mesmo que para os outros. Ele cumprimentou de novo e deixou-a olhando para ele, apatetada, com a espada de Estófel nas mãos. À soleira da casa encontrou Coupry, que o acolheu com a notícia que o tabelião era esperado às 6 horas com o contrato do casamento. Saint André sacou o relógio. Receio não poder esperar, Messier, disse ele. Que está dizendo? Indagou Coupry. Desculpe-me, Messier,
disse ele balbuciando, aflito. Tenho um importante compromisso. O rosto de Coupry exprimiu surpresa. Hoje? Perguntou ele, incrédulo. Neste momento, Monsieur, disse Saint-André. Mas, Coupry insistia. Em menos de 1 hora o tabelião estará aqui. O seu compromisso terá que esperar, mon ami. Desgraçadamente, não é dos que podem ser adiados, teimou Saint-André, mas, que será? No desespero, Saint-André recobrou a audácia e falou. O que lhe tenho a dizer, sem dúvida, o surpreenderá, Monsieur. Mas, já que insiste, saberá. Cheguei ontem no escurecer e hospedei-me na Mão de Ouro, Rua de la Verrière. Na ceia, comi tantas codornizes recheadas que, durante a noite, fui acometido de cãibras. Um médico chamado disse que eu estava com grave inflamação gástrica, do que vinha a falecer às 5 horas, hoje de manhã. O meu enterro tem lugar às 6 horas da tarde, e este é o compromisso a que estou obrigado, Monsieur. Compreenderá quanto é urgente. Com os olhos arregalados, boquiaberto, Coupry olhou para ele um instante, depois pôs-se a rir. Mas a risada cessou diante da solenidade do outro. Ficou perturbado, examinando seu futuro genro. O senhor não estará acaso? Ele tocou na cabeça significativamente. Tem razão de tirar esta conclusão, Monsieur, mas asseguro-lhe que não estou louco. Morri. Adieu, Monsieur. Um momento, senhor. Berrou Coupry. Mas Saint-André não esperou. Passou rápido por Coupry, tomou o chapéu e a capa à entrada e saiu da casa tão rapidamente que Coupry, chegando ofegante à porta, não viu mais sinal dele. Voltou para onde estava a família reunida e contou o que havia acontecido. Talvez, falou tia Jane, e calou-se bruscamente, os olhos assustados. Talvez que? Berra Coupry. E se fosses a Mão de Ouro saber o que há? Sugeriu o seu irmão. Aceitando o conselho, Coupry gritou que lhe trouxessem o chapéu e a bengala e saiu imediatamente, acompanhado pelo irmão e por Stoffel, este último em grande fúria. Na Mão de Ouro, o senhor. Coupry indagou do hoteleiro. Apeou aqui um Monsieur Tronjolly, à tarde de ontem, vindo pela diligência de Estrasburgo? O hoteleiro ficou tétrico. Monsieur Tronjolly? Repetiu ele. Sim, é isto mesmo. É exato que ele apeou aqui. Alguma coisa no tom e modos dele assustou-os vagamente. E onde está ele agora? Perguntou Coupry. Elas, messieurs. O desgraçado gentilhomem adoeceu durante a noite, e embora se fizesse todo o possível, veio a sucumbir de inflamação gástrica algumas horas depois. Estão o enterrando justamente no Père Lachaise. 3 homens pálidos, trêmulos, regressaram à aprazível casa da Rue du Foin com a terrível história da assombração que havia passado o dia com eles, história que se espalhou rapidamente e causou não pouca sensação na época. E só ultimamente, nas interessantes memórias de M. de Saint-André, é que se teve a chave do mistério do fantasma de Tronjolly. Se o lieutenant suíço conseguiu persuadir Mademoiselle que não podia ser menosprezada pela vergonha da sua espada, sendo seu adversário ente sobrenatural, ou se estando o casamento Tronjolly definitivamente fora de questão, ele conseguiu persuadir Coupry que consentisse ser seu sogro. São coisas, infelizmente, que nunca se poderá apurar.